Começa agora aqui na TV Novo Tempo o programa Evidências, sempre em busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. O assunto de hoje, a Bíblia e os Sumérios. Embora não seja absolutamente preciso dizer que a história da humanidade começou na Suméria, podemos pelo menos dizer que lá encontramos os mais antigos vestígios da cultura e da civilização humana até agora descobertos. Uma cultura, aliás, mais antiga que a da Índia e da China. É fato que, vez ou outra, algum arqueólogo surge com novas teorias de uma civilização mais antiga que a Suméria, como no caso do controverso achado de Yonaguni, com as suas ruínas de pedra parecendo pirâmides submersas nas proximidades do Japão. Mas a sua identificação ainda não é uma certeza absoluta. Portanto, até que novos achados mudem realmente o rumo das opiniões, podemos continuar com a afirmação de que a Suméria é o berço da civilização humana. A Suméria, portanto, foi uma antiga civilização, e o nome é dado a esta antiga ou histórica região habitada por pelo menos milhares e milhares de anos atrás. Ela estava no sul da Mesopotâmia durante a Idade do Cobre ou período Calcolítico, e também a Idade do Bronze Inicial, nomes que os arqueólogos dão a esse período da história. Em termos atuais, a antiga Suméria corresponderia ao que hoje seria o sul do Iraque e o Kuwait, e na Bíblia ela aparece referida em Gênesis capítulo 10, versículo 10, que diz: "E o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calmê, na terra de Sinar." Os especialistas em hebraico bíblico supõem que Sinar ou Shinear referia-se a uma antiga localidade bíblica de fronteiras ainda incertas, mas que ficaria na Mesopotâmia e poderia corresponder ao antigo reino sumeriano. Aliás, acredita-se até que o nome hebraico Sinar ou Shinear seria uma abreviatura, uma forma abreviada da expressão Shene Arim, duas cidades, ou Shene, uma cidade, e Nearot. Também poderia ser uma referência a dois rios. Coincidentemente, a palavra Suméria também significa aquilo que está entre dois rios, a saber, o Tigre e o Eufrates. A Bíblia, ao descrever o Jardim do Éden, também fala de 4 rios que saíam do jardim, e 2 deles são coincidentemente chamados de Tigre e Eufrates, pelo que muitos buscam ali, naquela região, o local do antigo jardim mencionado no Gênesis. Outros supõem que o paraíso estivesse nessa ilha de Baraim, localizado no Golfo Pérsico. Essas ruínas, em pleno deserto de Saar, seriam um dos mais antigos vestígios da civilização humana na região. Daí a ideia de que ali poderia ser o Jardim do Éden, ou pelo menos a origem histórica registrada no Gênesis. Deixe-me explicar isto melhor para você. Existem pelo menos 3 posições acerca da história do Éden narrada no Gênesis. A primeira posição é de que alguns pensam que aquilo seria um mito criado pelo autor bíblico, pois ali estaria apresentando apenas uma fantasia humana e nada mais. A segunda posição supõe ou pressupõe que aquela história bíblica seria um fato real que aconteceu no passado da humanidade. E a terceira opinião seria de que ali no Gênesis estaria registrado um mito que nasceu de uma história real, mas acabou se mitologizando com o tempo. Daí a conclusão que aquele lugar, Ibaraim, seria onde nasceu a história de Adão e Eva e, consequentemente, a expulsão do paraíso de Deus. Ainda nessas hipóteses, esta história mais tarde teria se incorporado ao texto bíblico, mas isto apenas séculos e séculos depois de publicarem a versão sumeriana do texto. Bem, vamos devagar com as evidências. É claro que esse tipo de teoria não é baseado no vento. Há indícios que permitem esse tipo de reconstrução hipotética do texto, porém, é igualmente possível, se não superior, reconstruir os dados com outra hipótese de trabalho. E qual seria essa hipótese? Simples, a de que a história do Éden, presente na Bíblia, embora marcada por um ou outro elemento poético, seria autêntica. Aliás, tão autêntica que ela realmente ocorreu no início da história humana. Aliás, o próprio fato dela ter sido real
justificaria que os primeiros seres humanos a contassem para seus descendentes e a gravassem em seus primeiros textos cuneiformes. A lógica seria mais ou menos assim. Deixe-me simplificar para que você possa entender melhor. Alguns elementos culturais são óbvios e por isso podemos vê-los repetindo por coincidência. Veja, por exemplo, o clássico caso da adoração ao sol. O astro-rei é, sem dúvida, o ponto mais destacado no céu. Logo, não devemos nos surpreender de que povos mais antigos, em diferentes partes do mundo, criassem uma liturgia de adoração ao sol, aquele que era retratado como um deus. Isto não significa que um povo tenha copiado o mito de outro. Eles apenas seguiram uma tendência natural para quem já dispunha de uma predisposição politeísta ou animista. Era o histórico culturalismo que ficava buscando semelhanças entre diferentes culturas a fim de encontrar um elo de ligação evolucionista entre elas. Mas essa teoria, assinada pelas famosas obras de James Frazer, está hoje bastante questionada na academia. Por outro lado, porém, não vamos exagerar no argumento. Existem alguns elementos culturais muito próximos um do outro, cuja proximidade é explicada mais por uma origem comum do que pela dependência cultural de uma pela outra. Esta parece ser a situação da tradição adâmica. Mesmo quem advoga a evolução das espécies, acredita que houve um ancestral comum que gerou toda a raça humana. Em 1987, um estudo liderado pela doutora Rebecca Cann fez uma importante pesquisa sobre o DNA mitocondrial que é repassado de uma geração para outra pela parte feminina e não pela parte masculina. Ela e a sua equipe selecionaram 147 pessoas de todo o mundo e descobriram que estas pessoas, que não tinham ligação sanguínea nenhuma umas com as outras, tinham o mesmo DNA mitocondrial. Isso significa que todos eles vieram de uma mesma mulher. Esse artigo ficou conhecido como a Eva mitocondrial. Veja, apesar do sugestivo nome de Eva, essa descoberta não prova necessariamente o criacionismo bíblico, mas aponta para algo comum com o texto do Gênesis. Ou seja, todos nós, seres humanos, descendemos de uma mesma mulher. No entanto, para os evolucionistas, a Eva mitocondrial teria vivido entre 100 a 200 mil anos na África. Foi dali que os seus descendentes partiram para colonizar o mundo. Ademais, eles não acreditam que a Eva mitocondrial fosse a única mulher na face da Terra naquele momento. Ela teria coexistido com outras mulheres, porém, ela teria sido a única que conseguiu reproduzir ou produzir uma linhagem direta de descendentes desde o seu tempo até o presente momento. A diferença é que a Eva da Bíblia teria vivido há bem menos tempo e não teria evoluído a partir de formas primitivas. Aliás, isto é realmente muito interessante. Um workshop sobre o DNA mitocondrial humano, realizado em Washington em 1997 e publicado posteriormente na revista Science, apresentou, preste atenção nisto, estudos genéticos que fizeram uma análise diferente do DNA mitocondrial, calibrando os relógios moleculares, e descobriram que a Eva mitocondrial deveria ter vivido há 6.000 ou 6.500 anos atrás. Isto porque, baseando-se no DNA de um antigo czar russo, os investigadores descobriram que talvez o DNA mitocondrial sofra mutações 20 vezes mais rápido do que se pensava. Assim, estudos anteriores indicavam que uma mutação a cada 600 gerações ocorria, ou seja, uma a cada 12.000 anos. No entanto, as novas análises encontraram uma mutação a cada 40 gerações, ou seja, uma a cada 800 anos. Portanto, vamos esperar novos resultados desta e de outras perguntas e de outras pesquisas e ver o que eles nos apresentam. E então, como você pode ver, trabalhar com a hipótese da historicidade de Eva não é uma coisa absolutamente absurda do ponto de vista intelectual. Mas, deixando de lado a genética e voltando agora para a arqueologia, especialmente a arqueologia bíblica,
O fato é que, se houver uma mínima chance de que Adão e Eva tenham realmente existido, é natural esperar que povos mais antigos, aqueles que descenderam deles, por tabela, registrem em seus mais antigos textos a memória ou algum traço histórico daquele primeiro casal humano. Seria esta a história que nós encontraríamos no primórdio da humanidade. E a pergunta é, esta história seria compatível com o relato bíblico? Considerando, porém, que um dilúvio devastador cobriria todo o planeta, modificando a sua paisagem, seria impossível descobrir arqueologicamente a localização ou qualquer vestígio exato do local original do Jardim do Éden. Deste modo, só nos restaria, caso o texto da Bíblia esteja realmente correto, trabalhar com a hipótese de que os atuais rios Tigre e Eufrates da Mesopotâmia, bem como qualquer outro topônimo mais recente, seria apenas a reutilização de um nome anterior, o que, novamente, remete para a tradição adâmica. Ou seja, assim como o nome Novo Hamburgo não significa que a cidade alemã de Hamburgo fique no Brasil, mas sim que imigrantes que vieram da Alemanha rebatizaram o local com o nome da sua antiga cidade natal, da mesma maneira aconteceu com o Éden e com aqueles que preservaram a memória dos seus ancestrais. Do mesmo modo, aqueles que sobreviveram ao dilúvio, então rebatizaram os novos assentamentos da Mesopotâmia com os mesmos nomes e as histórias que eles ouviram dos seus ancestrais. Veja, se o Gênesis estiver realmente contando uma história verdadeira, os 4 primeiros episódios descritos no livro deveriam, eventualmente, estar presentes na memória daqueles primeiros ancestrais da humanidade, tanto por causa da sua gravidade, eles foram eventos realmente universais e traumáticos, como também por causa do seu significado. A entrada da morte, a expulsão do paraíso de Deus, o primeiro assassinato entre irmãos na história da humanidade, o dilúvio com a destruição de todo o mundo conhecido e, finalmente, a confusão de línguas que havia registrado na Torre de Babel são todos eventos mundiais e, portanto, deveriam estar presentes na tradição do povo. Agora, o curioso é que quando examinamos os textos sumerianos, os textos assírios, os textos babilônicos, como eu disse, os mais antigos e os primeiros textos produzidos pela humanidade, encontramos incríveis semelhanças entre o seu conteúdo e o relato bíblico. Mas é claro que também há diferenças, o que é normal, considerando questões de linguagem, contexto e o processo natural de culturas transmitidas que sempre se modificam ao longo do caminho, conservando, é claro, apenas os elementos originais ou centrais da primeira história. Entre as semelhanças, menciona-se que os ancestrais da humanidade viviam no paraíso de Dilmun. E segundo os textos sumerianos, Dilmun era um jardim semelhante ao Éden, colocado pelos deuses na banda do Oriente. Ali não havia morte, dor, envelhecimento, nem doença, todos andavam na inocência. Mas os ancestrais perderam o direito de continuar morando nesse paraíso. Os textos sumerianos, os textos cuneiformes, continuam contando a história desse paraíso em Dilmun. E lá diz que as águas provinham de uma fonte divina que um dos ancestrais, daqueles que habitavam aquele lugar, acabou perdendo porque ele foi amaldiçoado por comer uma fruta ou o fruto de uma árvore proibida. Os textos cuneiformes desenterrados continuam contando que no paraíso de Dilmun, as águas provinham de uma fonte divina e que um dos habitantes foi amaldiçoado porque comeu de uma árvore ou planta proibidas. Outros textos falam desse lugar como sendo Erech ou Edenu, um nome muito próximo do hebraico Éden. Aliás, é para o jardim que os ancestrais se voltavam na tentativa de recuperar a vida eterna que os seus ancestrais haviam perdido.
Continuando a trajetória pelos tabletes cuneiformes, uma história muito parecida com a de Caim e Abel também foi encontrada entre os escritos sumerianos. É o relato do deus Enlil e sua relação com dois irmãos chamados Emesh e Enten. Um era agricultor, como Caim, o outro pastor de ovelhas, como Abel. Embora o texto não mencione nenhum assassinato entre os irmãos, descreve uma grande disputa entre eles, porque Enlil aceitava a oferta do agricultor e rejeitava a do pastor. Nesta versão, Abel seria o rejeitado. A seguir, em várias outras versões, os tabletes cuneiformes narram que houve um dilúvio que devastou a terra, sobrevivendo apenas algumas poucas pessoas que escaparam por entrarem num barco especial, e eu não preciso nem comparar com a história de Noé. A semelhança é óbvia. Vou apenas contar 2 ou 3 elementos de semelhança para que você possa ter uma ideia. Esse pilar com escritas cuneiformes foi encontrado em 1921 nas escavações de Larsa. Ele data de 1800 a.C. e traz a lista dos reis que viveram antes e depois do grande dilúvio. O texto começa com um certo Alulim, que era um ser humano criado direto pelos deuses, e depois fala de vários outros cuja longevidade é astronômica. Aí a lista continua, até que há uma interrupção na linha 40, que quebra a sequência com a seguinte frase: "E então veio o dilúvio e cobriu a terra." A partir daí, a listagem que se segue é formada pelos reis que vieram depois que o dilúvio havia coberto a terra, linha 41. Curiosamente, o seu período de reinado é drasticamente diminuído de vários milhares para apenas algumas centenas de anos, como, aliás, também ocorre nas cronologias bíblicas pré- e pós-diluvianas, em que a média de vida dos patriarcas vai gradativamente reduzindo de 900 anos para valores menores de 1,5 século de existência. Fazendo um paralelo com a Bíblia, há 2 coisas nesta lista sumeriana que nos chamam a atenção. Em primeiro lugar, a extrema longevidade dos chamados reis pré-diluvianos, que, de acordo com os tabletes, viveram, como eu já afirmei, milhares de anos. A segunda semelhança seria aquela semelhança linguística entre os vários nomes alistados e alguns patriarcas que a Bíblia menciona antes e depois do dilúvio. O segundo relato é o famoso épico de Gilgamesh, descoberto em diferentes tabletes. Este, por exemplo, exposto no Museu Britânico de Londres, conta as aventuras de Gilgamesh e seu amigo Enkidu. Enkidu é marcado pelos deuses para morrer e por isso ele adoece gravemente. Então Gilgamesh lamenta-se amargamente, mas não pôde ajudá-lo. Então ele se lança em busca de imortalidade. E o curioso é que nesta busca, o herói encontra-se com Utnapishtim, um sobrevivente do dilúvio que acabara com toda a humanidade. Esta parte da história, com grande semelhança ao dilúvio da Bíblia, aquele que está na Bíblia judaica, é baseado também num épico acadiano do Atrahasis. Pois bem, Utnapishtim conta a Gilgamesh detalhes do dilúvio do qual ele sobrevivera e lembra que muitos aspectos que ele descreve são semelhantes a aspectos da narrativa bíblica. Em 2014, Irving Finkel, do Museu Britânico de Londres, apresentou uma tradução inédita de um antigo tablete babilônico que também trazia uma narrativa ou uma versão do dilúvio. O tablete foi datado em torno de 1700 anos antes de Cristo e trouxe detalhes curiosos em relação à arca. O primeiro é que nesta versão recentemente traduzida, a arca seria redonda e não retangular, mas também seria feita de fibra de palmeiras e revestida de betume, exatamente como foi revestida a Arca de Noé. A outra coisa importante que o tradutor percebeu foi que no texto havia um símbolo sumeriano raro, onde se lê Saná, e ele estava sempre junto aos animais. Recorrendo a um dicionário preparado pela Universidade de Chicago, o tradutor pôde ver que o sentido era de 2 em 2. Isto mesmo, os animais foram levados para a arca de 2 em 2, de par em par, exatamente como no texto bíblico.
Sobre a Torre de Babel, além de vários tabletes cuneiformes falarem da construção de uma grande pirâmide ou torre para os deuses, alguns textos nos chamam a atenção por mencionarem a confusão de línguas que se seguiu a isto. Este é um desses textos, o Enmerucar e o Senhor de Arata. Ele é datado do 3º milênio antes de Cristo. Este tablete fala da construção de uma torre e de uma época de paz e felicidade, onde todos falavam numa só língua. Porém, continua o tablete, de repente, em virtude da construção da maldita torre, em que os puniu, criando uma confusão de idiomas. Novamente, algo muito próximo do que lemos em Gênesis capítulo 11. Aliás, uma forte ligação entre a tradição assíria e o relato do Gênesis está no uso do termo cuneiforme Ubalu, traduzido por confundido, que parece um pouco com Babilu, portal dos deuses. Agora, em hebraico, você tem Balal, usado em Gênesis 11, verso 5, com o sentido de confundir, misturar. Até ao achado e à tradução destes e de outros textos, acreditava-se que o relato bíblico, aquele que está aqui no livro do Gênesis, era pura invenção do autor sagrado, daquele autor hebraico. Porém, estes textos, esses tabletes cuneiformes mais antigos, mostraram que a história é muito mais ampla do que o povo de Israel podia imaginar. Aliás, os seus limites geográficos são acima dos limites de Israel. Então, hoje, a crítica mudou a sua argumentação. Eles simplesmente pegam esses tabletes, comparam a Bíblia e dizem que a Bíblia plagiou esses relatos. Será isto verdade? Bem, partindo de um raciocínio simples e igualmente possível, podemos concluir assim. Partindo do pressuposto de que houve realmente um Adão histórico, todas as nações do mundo descenderiam diretamente desse Adão, correto? Muito bem. A história, porém, portanto, que vinha dos primórdios da humanidade, também deveria fazer relação a este ancestral comum, porque ele estaria no berço das civilizações. Logo, as semelhanças entre os diferentes relatos nem sempre se dá por dependência literária, mas apenas porque todos eles tinham uma fonte comum, a tradição adâmica. Noutras palavras, se daqui a 2000 anos os arqueólogos encontrarem apenas fragmentos de nossa história e esses fragmentos apresentarem dois diferentes relatos sobre a escravidão dos negros, um escrito em 1800 no Brasil e o outro escrito em 1900 nos Estados Unidos, e ambos tiverem determinadas semelhanças, isto não quer dizer necessariamente que um autor plagiou o outro, que o americano plagiou o brasileiro ou vice-versa, mas sim que ambos têm suas coincidências porque remetem a uma mesma fonte histórica comum, a escravidão dos negros. Eu sei que se tornou quase uma cultura popular entre os teólogos dizer que a Bíblia dependeu literariamente dos mitos sumerianos e também dos babilônicos, mas deve ser dito que também tem gente de grande peso que questiona essa assertiva. Para não cansar você com muitos argumentos técnicos, deixe-me oferecer apenas algumas descontinuidades claras que demonstram que, se houve uma interação entre o texto do Gênesis e os mitos sumerianos, esta foi no sentido de corrigir a versão mais antiga e não depender literariamente dela. Veja, os mitos falam de forças cósmicas impessoais que atuam num universo eterno e, em meio à sua atividade, formam-se os deuses que criam o homem e o paraíso de Dilmun, ou seja, os deuses foram criados. Já a Bíblia trabalha com o conceito de um Deus eterno e criador que antecede a tudo, até a existência do próprio universo. A criação nos mitos mesopotâmicos ocorre por gestação, projeção seminal, batalha provocando a separação entre partes. Até a morte de um deus pode ser necessária para o surgimento de uma nova vida. Nada disso está presente no relato do Gênesis. Aliás, no Gênesis, Deus cria o paraíso para o deleite da humanidade. Já nos mitos sumerianos, o paraíso existe para o deleite dos próprios deuses, que projetam os homens para servirem de empregados domésticos num resort divino.
Aliás, é por isso que os deuses mandam um dilúvio para destruir a humanidade. Não porque essa se tornou perversa e má, como na versão bíblica, mas porque faziam barulho e atrapalhavam o sono dos deuses. Estes são apenas alguns elementos dentre muitos que podíamos apresentar para comprovar que a Bíblia não dependeu literariamente desses textos, mas sim que ambos falam de uma única e real história da humanidade. A história de Adão, a história do pecado, mas também a história da redenção, que conta a salvação trazida por Deus para mim e para você. O Evidências vai ficando por aqui, mas semana que vem você não pode perder o nosso encontro, como sempre, aqui na sua TV Novo Tempo. Até lá!